No Pro Legislativo hoje recebemos a visita, já aqui do meu ladinho, a vereadora Luciana Bernardo, que é do PDT, na cidade de Itatiba, em São Paulo. E o motivo de hoje nós estávamos conversando com ela é justamente em função de uma notificação que ela recebeu da Prefeitura a respeito do pedido de suspensão, não continuidade de um projeto que ela tem já há alguns anos, que é de doação de livros, incentivando a leitura, que ela vai nos detalhar agora, e que ocupava, sempre que possível, um espaço na Feira Livre. No momento em que a gente cada vez mais pede participação dos vereadores, iniciativas comunitárias, que vereadores estão na posição de liderar, desencadear, ocupar o espaço urbano, né, com ações para a sua comunidade, ações de cidadania, muitas vezes, às vezes, o sucesso de alguns projetos pode, às vezes, também, digamos assim, surgir antagonismos na região. Vamos entender essa questão com a Luciana. Boa tarde, Luciana, muito obrigado por estar conosco. E gostaria que você começasse explicando como é o seu projeto e quando ele nasceu. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, eu tenho um projeto em Itatiba, que é um projeto voluntário, é um projeto de cidadania, um projeto social, que é o projeto Leitura, a lei que muda o mundo. O que a gente faz? A gente recebe livro das pessoas e faz doação na cidade, nos bairros, nas escolas. Isso já há 5 anos ininterruptos. E há 3 anos, desde 2019, que a gente vai nas feiras livres, que ocorrem de quinta e domingo de manhã. Quando eu iniciei o projeto, nós recebemos a visita da fiscalização, eles viram que não é um projeto de comercial, né? A gente está doando livro, então nós fomos autorizados a ficar na feira. Detalhe, nós não usamos nenhum espaço dos concessionários da feira. E nós entendemos essa autorização como uma autorização tácita. Então, nós ficamos esses 3 anos e nós não recebemos nenhuma notificação. Isso prova mais ainda a nossa legalidade. E agora, dia 3 de fevereiro, recebemos uma notificação, Sérgio, arbitrária, ilegítima, nos chamando de infratores. Eles falam que nós infringimos o artigo 95 da lei orgânica. Só que o nosso ato é um ato social, é um ato de cidadania, é um ato cultural, que não tipifica no artigo 95. Então, depois da notificação, nós retiramos o projeto da feira, encaminhei a defesa da notificação e o pedido de reconsideração da nossa volta. E estou aguardando aí, dentro dos prazos legais, essa resposta da Prefeitura. Tá certo. De certa maneira, a gente pode comparar todo espaço público é espaço público, numa praça, até mesmo, digamos assim, numa cancha de esportes que é pública, qualquer um chega lá e pode começar a fazer o seu esporte ali, jogar um basquete, um futebol, um vôlei, sem necessariamente exigir um agendamento, ainda mais que é uma atividade individual. Está ali, é público. Da mesma forma que uma pessoa pode chegar na praça com seus 10 livros e distribuindo para quem estiver interessado, e alguém interessado, olha, vamos marcar um encontro na praça, lá na praça, se você tiver algum livro para doar, vai lá, a gente se encontra, e a feira também é um espaço público, ocupa um espaço público, e nesse ponto de vista, se não é comercial, não precisa de licença, pelo menos de um ponto de vista assim geral. E, Luciana, entre um ponto, o que você acha que desencadeou essa ação da prefeitura, de fato? Foi algo assim, olha, vamos mostrar que o espaço público tem dono, né? Vamos mostrar que tudo precisa licença, né? Que é uma concepção passada de gestão pública, digamos assim, né? Que é a burocratização, ou você acha que tem uma motivação política? Então, como eu disse, a notificação, ela foi totalmente arbitrária. Para vocês terem uma ideia, a notificação, ela me dá 0 dias de prazo, ele não me dá prazo. Se a intenção fosse regularizar, né, então ele poderia ter me colocado um prazo, e nem isso.
Então, a gente não consegue ter outra visão. A mensagem que passa para a gente é essa, de que a gente está sendo tolhida, eu estou sendo tolhida como vereadora, de poder usar o espaço público. Não tem outra explicação plausível para essa notificação. Aqui no Pro Legislativo, nós trabalhamos bastante com câmaras municipais, bastante com vereadores, e a gente sabe bastante bem que, muitas vezes, vereadores que procuram fazer uma iniciativa diferenciada e, com isso, acaba espontaneamente tendo uma disseminação na cidade, chama atenção, isso é considerado, muitas vezes, por outros vereadores e pelos poderes públicos locais como, digamos assim, avanço, né, sucesso político daquela personagem, né, que no caso é você em Itatiba, né, e muitas vezes isso acaba desencadeando um combate político que impede impede projetos, né, porque na base hoje da sociedade, eu queria que você comentasse isso, né, Luciana, primeiro, quantos livros nesse tempo todo aí foram trocados, quantas pessoas participaram, né, um pouco da reação, se isso atingiu um pouco mais maduro, se atingiu os jovens também, né, que hoje em dia estão um pouco mais no digital, mas se essa circulação de pessoas chamou atenção, encantou, mobilizou, né? E se você acha que talvez esse impedimento venha pelo sucesso do seu projeto. Então, como eu disse, foi uma forma tão arbitrária, né, que a gente entende essa ação, de certa forma, como uma violência política. O projeto Leitura, ele é um projeto pessoal meu. Eu passei pela pobreza cultural. Quando eu era criança e adolescente, a minha família não tinha condições financeiras, pela vulnerabilidade social, de comprar um livro. Então, eu sempre fiz uso de biblioteca. A intenção desse projeto é fazer com que as pessoas não precisem passar por isso, que elas tenham ali disponível livros gratuitos para elas, porque hoje a gente sabe que um livro, ele é caro, né? Tem livro que custa até mais de R$100. Então, assim, depois do ocorrido, Sérgio, a sociedade tem dado um apoio, assim, fantástico para a gente, de certa forma, um apoio além do esperado, porque as pessoas estão vendo que é um projeto voluntário e social, que nesses 5 anos, a gente já doou, Sérgio, mais de 10 mil livros para as pessoas. Então, assim, a mobilização que a população está fazendo em apoio ao projeto Leitura Sim. É muito gratificante. É uma quantidade expressiva, 10 mil livros para uma cidade pequena, assim, é realmente expressivo. Principalmente, Luciana, também nesse tempo de comunicação digital, em que as pessoas, às vezes, estão muito acostumadas a ler 3 linhas, 5 linhas, né? O quanto a leitura circulando pode criar articulação no pensamento, entender que não basta uma informação solta, mas é muito importante o contexto, né? E outra coisa Sim. também, saber se expressar, melhorar o vocabulário, né? Iniciativas de Exato. leitura em pequenas cidades, elas às vezes contagiam muito e conseguem suprir projetos que o governo federal não conseguiria fazer, que o governo estadual não conseguiria fazer, e é um campo de ação de cidadania, que são pessoas, casualmente você é vereadora, né? Mas que talvez não sendo vereadora, você faria um projeto como você já fazia, né? Antes de ser vereadora, quer dizer, então, antes de mais nada, é um projeto de um cidadão apoiado por outros cidadãos, né? Numa época, e aí que eu gostaria que você comentasse também, em que se sabe que o Estado não pode fazer tudo, uma prefeitura não tem condições de fazer tudo, não tem condições de abraçar muitos projetos, tem vários flancos e vários espaços para o cidadão assumir. Quando você começou o projeto, você pensou nisso? Falta isso, e eu quero me envolver assim com a minha comunidade, eu posso contribuir com isso? Foi com esse pensamento que você começou lá atrás? Como eu disse anteriormente, né? Eu passei pela pobreza cultural. Então, eu sempre gostei de ler. Quem me incentivou a ler foi uma professora, foi a minha primeira professora, a professora que me alfabetizou. Então, eu sei pessoalmente o poder
transformador da leitura. O quanto que a leitura é importante, o quanto que a leitura muda o mundo, ela muda as pessoas. E se ela muda as pessoas, ela melhora a qualidade de vida da sociedade. Então, quando eu comecei o projeto, foi para isso, porque eu acredito no poder da leitura e também fazer com que as pessoas que, como eu, quando era criança e adolescente, não tinha condição de comprar um livro, dela ter um livro para levar para casa. Você precisa ver, Sérgio, a alegria de uma criança de pegar um livro que ela não vai precisar devolver, que vai ser dela, que ela vai levar para ela, e aquele livro que outra pessoa doou, né? Aliás, isso é uma coisa muito importante. Quando eu comecei a pegar a doação das pessoas, eu não imaginava como tinha pessoas tão boas que doam livros bons. O projeto só existe porque as pessoas doam os seus livros. Claro. E o mais prejudicado nessa história é a própria população, que não vai ter o projeto nas feiras e nos locais públicos para pegar um livro gratuito para levar para casa. Luciana, na verdade, exatamente como você colocou, o atingido é a população, é a comunidade, né? Se de alguma maneira quiserem impedir esse teu projeto gratuito, colaborativo e cidadão, acabar atingindo a sociedade local. E as crianças realmente que nasceram, inclusive nessa época digital, os millennials, etc., eles não têm essa experiência, muitas vezes, da materialidade. Como você falou, pegar um livro é seu, né? Hoje, inclusive, os próprios filmes, antigamente, a gente tinha o VHS, pegava o DVD, você tinha essa relação afetiva, né? Presencial, e hoje em dia, né? Às vezes, um livro com essa relação pode mudar a vida de uma criança, de um adolescente, e pela estima, pela relação que estabelece, que a nova tem um poder novo, isso. Eu queria, para a gente encerrar, Luciana, que você, quem sabe, deixasse uma mensagem, um apelo para a prefeitura, né, para destravar e permitir a continuidade do seu projeto. Sim, a gente faz um apelo, né? Eu já entrei com a defesa da notificação e também estamos fazendo um abaixo-assinado em apoio ao projeto Leitura e que a prefeitura reconsidere a nossa volta. Então, a gente espera com isso que a prefeitura se sensibilize, que entenda que esse é um projeto que precisa de apoio, que é um projeto que ajuda as pessoas e ajuda principalmente as pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que não têm condições nenhuma financeira de comprar um livro. A gente tem muita criança, adolescente, a gente tem muito aposentado que pega livro no projeto Leitura, pessoas que realmente não sobra nada de dinheiro para comprar um livro. Então, a gente espera que a prefeitura aí nos libere para a nossa volta o quanto antes, Sérgio. Obrigado pela sua participação, Luciana. Fica aqui também essa nossa conversa como um exemplo. Hoje em dia, muitas comunidades cobram muito o trabalho dos vereadores, querem que esse trabalho dos vereadores apareça. Apesar que o seu projeto começou como cidadã e continuou como vereadora, é um exemplo de que tem vários flancos para os vereadores atuarem, criando projetos de cidadania que cobrem espaços e estimulam as relações locais, que muitas vezes o poder público não consegue fazer tudo. A gente sabe das limitações do poder público, independente de qual partido faça a gestão, e aí justamente as ações de cidadania. Quem pode liderar e dar exemplo? Legislativo, vereadores, que são, em tese, exemplos também de cidadãos, né, que podem conduzir esses projetos. Então, é um prazer para o Legislativo poder apresentar essa questão e, de uma forma ou de outra, aí, digamos assim, sinalizar que o ambiente de ações de cidadania deve ser mais livre, né? Quanto menos burocratização, quanto menos licença, mais iniciativa dos cidadãos, mais o cidadão vai sentir que aquela cidade pertence a ele, ele tem um espaço a ocupar. Agora, quando tudo tem que ter permissão da prefeitura, né, anula a iniciativa do cidadão e o cidadão tem que ficar esperando. Pior vai ser para a prefeitura, que vai ter que fazer tudo sozinha, né? Então, assim, desejamos que o prefeito ou o secretário, quem quer que tenha determinado isso, reveja aí
e quem sabe até veja uma oportunidade da prefeitura se incluir no projeto, outros partidos se incluírem no projeto, outros vereadores se incluírem no projeto. Hoje é um ganha-ganha, um soma-soma, como a gente fala no desenvolvimento sustentável, e não de exclusão. Obrigado, Luciana, pela presença aqui. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que estão acompanhando por essa oportunidade da gente poder falar do projeto Leitura e, quem sabe, a gente vem aqui falar de novo que a gente retornou a fazer o projeto Leitura. Muito obrigada pelo apoio, Sérgio.